A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso A Arte de Pregar para Crianças. Essa é a videoaula de número 4, nós vamos falar sobre ética na pregação infantil. É muito importante o pregador que prega para crianças compreender, porque o trabalho de criança ele é mais descontraído, ele é mais animado, nós precisamos ter regras de comportamento. Porque muitas vezes as pessoas confundem um trabalho mais animado, mais divertido, com algo sem organização, algo desorganizado. Então a ética ela vem para corrigir esses erros. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a ética na pregação para crianças. Pastor, o que é a ética no ministério com crianças? O que é a ética na pregação para as crianças? Éticas são regras de comportamento. Então é aquele comportamento que é adequado naquele momento. Então você precisa conhecer o comportamento adequado para aquele momento da tua ministração. Para que serve a ética? Muitas pessoas dizem, a ética não deixa Deus operar, ela não permite o Espírito Santo agir. Não, a ética é muito importante. Primeiro, porque ela evita os excessos. Então, quando eu uso as regras de comportamento, eu me comporto de maneira adequada, eu evito excesso. E esses excessos nunca é bom. Então, nós precisamos lembrar disso, que a ética evita excessos. Outra coisa, a ética ajuda a manter a ordem. Então você está com um grupo de crianças, vocês estão dentro da casa de Deus, no ambiente do templo. Então tudo deve ser feito em ordem, deve haver uma ordem para isso. Então isso é muito importante. E outra coisa, ela facilita um bom relacionamento. Então, através das regras de comportamento, você pode ter um bom relacionamento com o líder que te convidou, com o grupo que você está ministrando, com a igreja local. Então, quando você acabar a tua pregação, terminar o teu ensino, ninguém vai dizer mal de você, porque você soube se comportar de maneira adequada. Então, a ética é muito importante. Pastor, mas isso não existe na Bíblia. Muitas pessoas vão dizer, isso não existe na Bíblia. A Bíblia Sagrada nos mostra, lá no livro de Corinto, no capítulo 14, Paulo colocando ordem no culto. Então a ética está dentro das Escrituras Sagradas e principalmente para quem trabalha ministrando a palavra de Deus, nós precisamos entender. Em 1 Coríntios 14, verso 40, vocês vão ver uma regra de ética. Diz assim, tudo seja feito com ordem e decência. Então é importante, Paulo diz assim, não é de qualquer maneira, é de uma maneira organizada. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que vai pregar a palavra do Senhor, tudo com ordem e decência. Então trabalhe com ordem e decência. Outra regra de ética dentro das Escrituras Sagradas, em 1 Coríntios 10 e 32, Paulo fala assim, portai-vos de maneira que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja do Senhor. Então tudo que nós fazemos não pode provocar escândalo. Então eu vou trabalhar com as crianças, eu vou ministrar a palavra de Deus, de modo que as crianças gostem, mas não escandalize aqueles que estão dentro da casa do Senhor. Outra regra de ética que a Bíblia diz, 1 Coríntios 14, verso 36, seja feito tudo para edificação. Então tudo que você fizer, ela tem de trazer edificação espiritual, tanto para as crianças, como para aqueles que te ouvem. Então a ética está dentro das Escrituras Sagradas. Então algumas regras de éticas muito importantes. Primeiro, sobre a roupa que eu vou usar. Pastor, que roupa eu vou usar para ministrar? Vou usar uma roupa colorida, vou usar uma roupa normal? Que roupa eu posso usar? Primeiro ponto importante, concernente à vestimenta. Respeite o costume local. Qual é o costume da igreja que você vai ministrar? E respeite esse costume para que você não tenha dificuldade. Lembre-se, o padrão bíblico, decência, pudor, modestia. Essas três coisas devem estar para nós, tanto para os homens como para as mulheres, respeite o costume da igreja local. Então isso é muito importante. Outra coisa, eu posso usar maquiagem, eu posso me pintar de palhaço, posso me pintar de boneca. Tome cuidado com isso, as igrejas são muito diferentes concernente aos seus costumes. Então pergunte antes, eu posso ir dessa maneira, posso ir caracterizado, não posso. Por quê? Para que você não tenha dificuldade. Então isso é muito importante nessa parte de vestimenta, de comportamento. Calçado, que tipo de calçado eu uso? Use um calçado confortável. Lembre-se que às vezes você vai ter de dançar o louvor com as crianças, vai ter de se levantar, se abaixar.
Então tome cuidado com isso. Então o calçado tem que ser confortável, a roupa confortável, que não impeça os meus movimentos. Então posso levantar o braço, posso me abaixar, não vou ter dificuldade. Então vestimenta confortável, de maneira que não impeça o teu movimento e de que respeite o costume da igreja local. Outro ponto importante na parte de ética, meus compromissos. Então estou pregando para crianças, estou sendo muito convidado. Como é que eu organizo esses compromissos para que eu não tenha dificuldade? Primeiro ponto importante, tenha uma agenda. Se alguém te convidou, você marcou um compromisso, vai lá na tua agenda, ou digital, ou física, escreve lá, dia tal, tal horário, estarei em tal lugar, para que você não tenha dificuldade de esquecer um compromisso, de marcar compromisso duplicado. Então isso é muito importante, ter uma agenda. Outra coisa, quando você for para um trabalho, acerte todos os detalhes. Então, se alguém vai te buscar na rodoviária, se vão te ceder passagem, se você precisa ficar no lugar aonde você vai ficar, todos esses detalhes devem ser planejados, devem ser combinados para que você não tenha dificuldade. Outra coisa importante, pegue o contato de quem te convidou, do pastor local, porque às vezes você vai tentar falar no dia do evento com alguém, não consegue no telefone, é bom ter mais de um contato. Outra coisa importante, confirme se o evento não foi mudado, não mudou o horário. Então, uma semana antes, ligue para a pessoa, pergunte para ela se o evento está de pé, se ainda vai acontecer o evento, isso é muito importante. Respeite o costume local, pergunte do público, se é crianças maiores, se é crianças menores, se é adolescentes, isso vai te ajudar a organizar a tua pregação. Pergunte dos equipamentos, então vou precisar de tocar um playback, vou precisar de um louvor, perguntar se tem tudo isso antes para que você não tenha dificuldade. Hora da administração, pastor, como é que eu faço? Hora da administração, primeiro, nunca chegue atrasado, chegue no horário ou chegue com 10, 15 minutos antes. É muito preocupante como nós estamos vivendo essa época, pregadores que não têm compromisso com o horário. Então você, meu irmão, você, minha irmã, você está ensinando crianças, então mostre para eles que você é organizado, chegue no horário. Onde eu sento? Chegou, se apresenta, vai a quem está na recepção, diga, olha, eu sou o pastor, eu sou a irmã, você é o palestrante, você é o ministro dessa noite. E eles vão te mostrar aonde você senta. Só suba na tribuna se for convidado, mas nunca suba na tribuna sem ser convidado. Como eu vou saudar a igreja? Já falamos, saudar com a saudação local. Outra coisa, pergunte o tempo que você tem para ministração. Quanto tempo eu vou ter para ministrar? Se é 45 minutos, se é 1 hora, respeite o horário. Tome cuidado com isso, tudo com ordem e decência. Outra coisa, se você quiser descer do púlpito, peça autorização. Olha, eu quero ministrar lá embaixo. Peça autorização para o líder, para o coordenador, se você pode fazer isso. Então isso é muito importante. Eu quero orar pelas crianças, pelas famílias no final do culto. Peça também autorização com antecedência. Às vezes a pessoa vira, pastor, eu posso orar pelas pessoas? No meio de todo mundo. Então causa um constrangimento. Então peça essa autorização. Outra coisa, encerrar a tua pregação. Então quando você for encerrar a tua pregação, agradeça quem te convidou, agradeça quem te ouviu e termine a sua pregação. Dicas importantes na ministração. Evite chamar a atenção das crianças em público. Então, se você está tendo dificuldade, só faça isso se for necessário. Lembra que nós falamos do combinado? Faça um combinado antes, vai te ajudar bastante. Outra coisa importante, evite falar de outras denominações. Talvez você está magoado, passou por uma situação desagradável, mas não use o púlpito para falar da igreja A, B ou C. Então, evite isso daí, falar de outras denominações. Cuidado com os vícios de linguagem. Pastor, o que é um vício de linguagem? Quando a pessoa coloca um glória a Deus, um aleluia, a cada 2 palavras, ele não está glorificando, é um vício de linguagem. Então toma cuidado com isso. Então existem muitos vícios de linguagem, tome cuidado com isso. Cuidado com a sua maneira de expressar. Lembre-se, com crianças, maneira clara, de maneira bem direta e compreensiva a elas.
Então, palavras difíceis, se você tiver de usar, explique o sentido. Isso vai te ajudar muito na ministração. A apostila que você tem muita coisa que vai te ajudar nessa parte da ética. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 8012. Centro de Treinamento Baraca, é um prazer ter você com a gente. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Se quer participar desse curso, entre em contato conosco. WhatsApp 19 981 16 8012. Sou o tio Rogério, é um prazer ter você conosco. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.